Oi pessoal, tudo bem? Para comemorar o nosso retorno no Palavrão, Língua e Texto no ar, nada melhor do que falar de memória. Vamos lá, gordo, roda a vinheta pra gente. Pessoal, e para celebrar esse nosso retorno, queria compartilhar, conversar um pouquinho sobre algumas coisas que são clássicas, outras que foram produzidas recentemente a respeito da importância da memória como construção de identidade, relacionamento familiar, construção cultural também. É um enredo, vou dizer assim, é uma situação bastante complexa falar de memória. Então, quer dizer, sempre que a gente puder revisitar ou entender de novo, ou saber como é que, inclusive, as tecnologias estão mudando a nossa relação com a memória, de curto, médio e longo prazo, é bom, viu? É bom refletir a respeito. E eu queria aproveitar, então, compartilhar este filme que eu vi faz pouco tempo, chamado Deslembro. É da mesma produtora do Central do Brasil. É um filme bastante aclamado internacionalmente, foi bastante premiado também. Tem alguns tipos de crítica aqui dizendo o seguinte: com delicadeza aborda a importância da memória, que tem a ver com a nossa temática de hoje. Atinge raríssimo patamar de excelência. Bom, a história se passa no Rio de Janeiro dos anos 80, né? Então a grande protagonista aí é uma menina adolescente e tem uma cena que me chama muito a atenção quando a gente fala em memória, importância da memória como legislação também, pessoal, em relação a muitas coisas que às vezes a nossa legislação não acompanha a sociedade, né? A evolução, a transformação, as necessidades da sociedade, é que a menina não pode ir a um passeio da escola porque ela não tem certidão de óbito do pai. Precisava autorização do pai, mas como o pai não está mais e não tem certidão, não pode ir para a escola. Bom, não pode ir no passeio da escola. Bom, eu não vou dar spoiler, mas é uma cena que me chama muita atenção nesse sentido. Como a memória está não só naquilo que a gente armazena cerebralmente, né, pessoal? Mas como está nas marcas do nosso corpo, da nossa imagem, da nossa vida, da nossa cultura e como está nas leis, né? O que é a importância, por exemplo, de a gente ter uma memória individual e coletiva registrada em leis, em livros e em um monte de outras coisas produzidas culturalmente, né? Então esse é um ponto crucial, é um ponto de discussão que me parece que nas sociedades contemporâneas a gente tem se aproximado mais, tem discutido mais, falado mais disso, porque se mudou a relação que a gente tem com necessidade de armazenar ideias, por exemplo, por conta das novas tecnologias, por conta, né, dos sites de pesquisa, dos sites de busca e de como tudo ou muita produção de conhecimento e de sentido pode estar ao nosso alcance via internet hoje, né? E o quanto a gente pode abrir mão de armazenar, por exemplo, números de telefones, nomes de ruas ou outras situações, outras informações, para armazenar ou trabalhar com raciocínios mais complexos. Como é que isso funciona, né? A gente está descobrindo isso também, sabe? Não é uma coisa assim que está dada, já feita, já consolidada, né? Mas é bacana a gente saber também quem é que tem pensado isso ao longo do século XX e início desse século XXI. E eu queria chamar a atenção, então, para dois grandes autores, que eu adoro citar por aqui, gente, sempre que eu dou aula sobre esse tema, eu gosto de falar e de ler trechos mesmo para os meus alunos, porque eles são grandes conhecedores e didatizam isso muito bem. Bom, vou lá eu para um clássico, que é do Jacques Le Goff, né? História e Memória. E aí ele vai discorrer sobre essa formação de identidade da memória como identidade mesmo, mas também no Ocidente, né, pessoal? E aí é bem legal, ele vai trabalhar com aqueles grandes, vamos dizer assim, aqueles grandes códigos e grandes rótulos de idade de ouro, idade de prata, idade de bronze, e assim vem sucessivamente, né, até chegar aos nossos dias, eu diria que mais século XIX, início do XX, tá? Então, assim, é um clássico que é bom a gente ter para revisitar ou a gente buscar informações a respeito dele em algumas resenhas, alguns tipos de anotações feitas por aí ou de publicações que o citam, beleza? Muito bem. Aí também tem um cara, olha, com uma leitura fantástica aqui, por quem eu sou apaixonada, pelo jeito como ele trabalha com isso e pelos motivos pessoais também que o fizeram trabalhar com isso, né? Em Busca da Memória, é do Eric Kandel, que é um médico que trabalha com isso muito, radicado nos Estados Unidos, mas que tem uma memória muito familiar aqui, importante, que dá
vamos dizer assim, que dá um insight para ele se tornar esse grande pesquisador de memória, sabe? E daí a coisa dele é bem medicinal no sentido físico, de como o cérebro processa isso. Ele é judeu e ele se lembra da Noite dos Cristais, né? Quando aconteceu a quebra dos vidros de sinagogas, de muitos lugares, na expulsão, nesse processo de expulsão e de perseguição aos judeus aí, pré-Segunda Guerra Mundial, né? E na Noite dos Cristais ele tinha 7, 8 anos e ele diz que essa memória sempre o atormentou, ou o seguiu, ou foi o insight, o start para ele se tornar esse grande pesquisador sobre como as sinapses funcionam, sabe, em relação à memória. Bom, eu tô sendo aqui bem generalista, pessoal, só para dar essa pílula de informação mesmo e dizer a você, olha, se interessou sobre saber mais a respeito da importância da memória, tem esse livro clássico, História e Memória, do Jacques Le Goff, e este outro clássico na ciência, mais na ciência da saúde, poderia assim dizer, tá? Em Busca da Memória, do Eric Kandel. Então vale a pena buscar o que esses caras didatizam sobre memória para leigos, né? Como nós, curiosos, que procuram saber um pouquinho mais sobre como isso se constitui. Deve ter gente perguntando também, dizendo, mas puxa, mas a prof não vai falar do Deslembro, que dá nome ao filme, né? Vou falar sim, gente, rapidamente, ó. Eu até coloquei ele aqui, ó. Ó, tá vendo? Entre aspas. Não esquece, tem um palavrão língua e texto em que a gente falou das aspas claramente aí do uso delas e por que a gente faz isso, né? E eu coloquei entre aspas aqui o deslembro porque ele funcionaria como um neologismo, né? Esse des como um prefixo que significa aí o não, né? A negação, o não fazer. Então o deslembro seria de fato não ter essa memória, não ter essa lembrança. A gente poderia interpretar, né? Ou significar assim esse verbo, né? Deslembrar, se ele existisse, tá? Então tá aí, por isso, entre aspas, usado como neologismo aí para nós, tá bom? Bom, e o que eu vou pedir para você? Então, ó, não se esquece, gente, ó, com amor, carinho e dedicação, faz tudo isso. Faz a inscrição, segue, curte, comenta, compartilha, conta para todo mundo que a gente faz sempre um palavrão, língua e texto, ó, carinhoso, cuidadoso para todos vocês, cheio de conteúdo. Conversa com a gente aí que a gente responde. Tchau, tchau!